Olá pessoal, nesse segundo vídeo eu vou mostrar a vocês como eu posso ler e salvar arquivos Excel e CSV. Normalmente quando a gente trabalha com Machine Learning, Data Science, análise de dados no geral, a gente utiliza planilhas Excel ou SV para armazenar nossos dados. Então, utilizando Pandas, a gente chama funções para ler esses arquivos e assim a gente poder manipular eles. Para mostrar como é que funciona isso, eu utilizei dados, uma planilha onde possui dados sobre Pokémon, os tipos de Pokémon, o poder dele, se ele é lendário, se ou não. Então, para ler esses dados sobre os Pokémons, eu utilizei uma função do próprio Panda chamada readCSV. Eu usei o readCSV porque o nosso tipo de dado é em CSV. Caso a planilha estivesse em Excel, eu usaria XLSX. Desculpe, eu usaria read Excel. Sim, outra coisa importante da função read é que ela possui o CEP, porque normalmente os arquivos CSV são separados ou por espaço, ponto e vírgula, ou até mesmo vírgula. No caso desse arquivo CSV Pokémon CSV, ele é separado por vírgula. Então, eu passei para essa função aqui, que tem que separar os dados por vírgula. Deixa eu run. E para salvar o nosso arquivo, depois que a gente fizer as alterações nele, mesmo se não quiser, só para mostrar mesmo aqui, eu digo nosso objeto, dados, que a gente leu aqui, ponto to Excel, e a gente bota o nome do arquivo que a gente quer salvar. Aqui eu estou salvando em Excel, mas caso eu queira salvar em CSV, eu uso to CSV e aqui eu boto o nome do arquivo em CSV em vez de XLSX. Aqui temos uma coisa legal do Pandas, é que ele tem algumas funções que mostram algumas características do nosso dataset, dos nossos dados que a gente acabou de ler aqui usando essa função. A primeira delas é o head. O head ela vai mostrar as linhas, as colunas do nosso dataset e alguns dados. Ou seja, é o cabeçalho do nosso dataset. Vou mostrar aqui. Sim, para chamar a função a gente coloca dados, que foi onde a gente armazenou nossos dados, .head, run. Aqui a gente pode ver as linhas e as colunas. As colunas são ability, aí é o poder dele contra bug, contra dark. E aqui fala sobre o poder do Pokémon, o tipo dele, o tipo secundário, o peso, entre outras coisas. Sim, outra coisa é que, por default, ele apenas mostra 5 valores do nosso data frame. Caso a gente queira mostrar 10, por exemplo, a gente passa 10 na nossa função aqui. Aí aqui ele vai mostrar 10 valores. A gente tem outra função chamada tail. Essa função aqui, tail, ela serve para mostrar a parte de baixo do nosso dataset. Ela vai mostrar os 5 últimos valores do nosso dataset. É quase igual ao head, sendo que o head mostra a parte de cima. A gente tem outra função aqui chamada describe. Essa função describe, ela vai mostrar características estatísticas do nosso dataset, mas ela só vai mostrar características numéricas.
Se fosse, por exemplo, aqui, essa primeira coluna aqui, que é Blitz, ela possui dados categóricos, ou seja, nomes. Então ela não vai mostrar nesse describe. Deixa eu rodar aqui para mostrar para vocês. Como é possível ver, aqui ela mostra dados numéricos ou características estatísticas de dados numéricos. Aqui tem a quantidade de dados que existe na coluna. Caso não tenha, tipo, alguma linha dessa coluna esteja faltando, ele não vai contar, vai ficar... Por exemplo, caso faltasse um valor do against bug, aí ficaria só 800. Aí aqui mostra a média dos valores, o desvio padrão, o menor valor, o maior valor, e aqui são os percentiles e os quartis. Outra função que existe no Pandas se chama core, que ele mostra a correlação entre os dados numéricos. Deixa eu rodar aqui. O que são essas correlações? É simplesmente o quão a ver tem um dado com outro. Por exemplo, correlação entre against dragon e against bug. Então, tem uma correlação de 0,16. É uma correlação considerável, diferente dessa correlação aqui, que é against elétrico em relação a against bug. Como é um valor negativo aqui, significa que não possui uma boa correlação. E outras coisas que eu já havia mostrado, eu vou mostrar aqui novamente, é que é possível ver quais são as nossas colunas e quais são as nossas linhas, a indexagem das colunas e das linhas. Aqui a gente pode ver quais são as colunas, possui diversas colunas, nossos dados, e nosso index, a nossa indexagem, ele varia de 0 até 801. Outra função aqui legal, deixa eu criar uma insert below, se chama dados.info. Ele vai dar algumas informações, se existem dados faltantes, que são valores nulos, e aqui também mostra as colunas e o tipo do valor. Também mostra o tamanho do nosso o memory usage. Eu vou parar por aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida é só falar comigo nos comentários. E obrigada por assistir o vídeo.